Olá, vamos aprender mais um pouco de programação em Portugal. Na aula anterior nós vimos um algoritmo bem simples para ordenar um conjunto de elementos, ordenar um vetor. Foi o algoritmo Bubble Sort ou algoritmo bolha. Ele é extremamente simples, porém ele não é eficiente. Aqui nessa aula nós vamos aprender outro algoritmo de ordenação, também um algoritmo clássico que você encontra em muito conteúdo na literatura sobre esse algoritmo. Eu estou falando do algoritmo Selection Sort ou ordenação por seleção. Ele também não é um dos algoritmos de ordenação mais eficientes que existem. Contudo, a sua implementação também não é tão complicada e ele tende a ser um pouco mais eficiente do que o algoritmo Bubble Sort, e já já você vai ver o porquê. Aqui, para adiantar um pouco a nossa aula, eu já tenho um trecho de código pronto, mas não se preocupe, não é o algoritmo. O que eu tenho aqui é bem simples, olha. Eu tenho aqui a nossa função início com algumas variáveis. Eu tenho aqui um vetor de 20 posições e eu estou sorteando números entre 1 e 99 para preencher esse vetor. Em seguida, a única coisa que eu estou fazendo é imprimir esse vetor na tela. Então é algo bem simples e básico que nós já aprendemos a fazer aqui no nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Se eu executar o meu programa aqui, perceba que nós temos apenas um vetor de 20 posições impresso aqui na nossa console. Vamos então agora, aqui neste trecho, entender como funciona o algoritmo de ordenação por seleção, o Selection Sort, e vamos então implementar o nosso algoritmo aqui. Vamos utilizar esse vetor aqui como exemplo. Por que o algoritmo recebe esse nome de seleção? Porque ele vai sempre selecionar um elemento do nosso vetor. Na aula anterior, no algoritmo Bubble Sort, se você assistiu a aula, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card, então você pode dar uma conferida lá como funciona o Bubble Sort. Então, se você se recorda, o Bubble Sort ele vai selecionar, ele vai pegar um maior elemento e ele vai arrastando para o final, trocando, até chegar na última posição. Então, ele vai fazendo isso em cada interação. Cada vez ele vai levando o maior elemento para o final. O Selection Sort ele trabalha de forma um pouco invertida, ele pega um menor. Então, partindo da posição 0, ele vai olhar qual que é o menor elemento. Neste caso aqui, calhou de ser o 2, então eu não quero esse exemplo aqui. Eu vou rodar o programa novamente. Pronto. Agora nós temos aqui o número 1. Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai, a partir da posição 0, ele vai percorrer todo o vetor procurando o menor elemento. E aí, olha, ele tem que guardar o índice para o menor elemento, porque a gente vai trocar. Então, qual que é o menor elemento? Perceba que o 1 ocorre duas vezes. Ele vai pegar, então, a primeira ocorrência. Esse aqui é o menor elemento. O que ele vai fazer? Ele vai trocar com o elemento da posição 0. Então, o 1 vai vir para a primeira posição e o 53 vai vir para a segunda posição. Uma vez que ele trocou, o nosso vetor agora está o 1, 53. Então, o 1 já está na posição correta. Agora, ele não vai procurar o menor elemento a partir da posição 0. Ele vai procurar o menor elemento a partir da posição 1. Então, a partir da posição 1, lembrando que eu tenho 53 aqui. Qual o menor elemento a partir da posição 1? Ele vai percorrer o vetor inteiro novamente. E aí ele vai descobrir que o menor elemento agora é outro 1. O que ele vai fazer? Ele vai trocar este 1 com o elemento que está na posição 1, que é o 53. Então eu vou ter outro 1 aqui e o 53 que estava aqui vai vir exatamente para essa posição. E agora, olha só, ele vai percorrer o vetor inteiro novamente procurando pelo terceiro menor número, mas ele não começa no índice 0 e nem no índice 1, porque esses elementos já estão na posição correta. Agora, ele vai começar no índice 2. Então, a partir do índice 2, ele vai procurar qual que é o menor elemento. Neste caso, é o 3. Então, perceba que ele vai fazer uma troca aqui com ele mesmo. Então, uma vez que o 3 está na posição correta, ele vai para a próxima posição. Então, agora, a posição de índice 3. A partir da posição de índice 3, ele vai procurar, então, quem é o menor elemento. Perceba que agora o menor elemento é o 7. Então, ele vai pegar o 7 e vai trocar com o elemento 48.
Perceba que ele vai fazer isso até chegar na penúltima posição. Então perceba, a repetição que nós temos aqui, ela começa em 0, mas ela não vai até menor que tan. Ela vai até menor que tan menos 1. Por quê? Quando eu chegar aqui nessa posição, índice 18, meu vetor tem tamanho 20, então índice 19, índice 18. Quando chegar no índice 18, eu vou comparar o índice 18 com o índice 19. Qual o menor elemento? Então eu vou trocar. O menor elemento vai ficar no índice 18, o maior elemento no índice 19. E aí perceba que finalizou. Se eu vier para o índice 19, eu não tenho mais com quem comparar esse elemento. Então essa repetição principal ela vai até tan menos 1, ok? E aí eu mencionei que esse algoritmo ele tende a ser um pouco mais eficiente do que o Bubble Sort. Por que isso acontece? O algoritmo Bubble Sort, toda vez que ele executa, ele percorre o vetor inteiro, do índice 0 até menor que o tamanho do vetor. Este aqui, se você prestou atenção, a primeira vez ele percorre o vetor inteiro, do índice 0 até menor que tan. Na segunda vez é do índice 1. Na terceira vez é do índice 2. Na quarta vez é do índice 3. Então perceba que o nosso vetor ele vai diminuindo de tamanho, porque uma parte do nosso vetor à esquerda já vai ficando ordenada. Então, por exemplo, quando tiver na metade do vetor, o Bubble Sort continua percorrendo o vetor inteiro. O Selection Sort ele vai percorrer a metade do vetor. Quando estiver aproximando do final, o Bubble Sort continua percorrendo o vetor inteiro. Este aqui, o Selection Sort, ele vai percorrer aqui apenas as últimas posições que faltam a ser ordenadas. Vamos então implementar o nosso algoritmo de seleção. Eu vou fazer aqui então a nossa repetição para i começando em 0, i vai até menor que tan menos 1. Lembra que eu apresentei aqui tan menos 1. Ele tem que chegar até nessa posição aqui para comparar o penúltimo elemento do vetor com o último elemento do vetor. Se ele chegar aqui, perceba, não tem com quem comparar esse elemento. Então ele vai até menor que tan menos 1. E o nosso incremento normal de 1 em 1. Então aqui dentro eu preciso de outra repetição para descobrir quem é o menor elemento do vetor. Perceba, eu não tenho como descobrir o menor elemento de um vetor se eu não percorrer o meu vetor inteiro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu já tenho aqui uma variável do tipo inteiro chamada menor. Essa variável ela vai guardar o índice do menor elemento. Lembra? Quando terminar de percorrer o meu vetor, eu preciso saber aonde está o menor elemento para trocar com o primeiro. Então eu não posso guardar um menor elemento, eu tenho que guardar o índice onde ocorre o menor elemento. Então, inicialmente, eu vou dizer que o menor elemento é o meu primeiro elemento do vetor. Opa, não é 1, é i. O meu i começa com 0, na próxima vez 1, depois 2, depois 3. Como o nosso vetor ele vai estar ordenado aqui no início, então eu vou dizer que o menor elemento do meu vetor é sempre o primeiro elemento daquela parte que ainda falta verificar. Então, o meu menor elemento vai ser o índice i. Agora, eu vou fazer aqui outra repetição para procurar o menor elemento. Então, a partir de qual posição eu vou começar? Eu já tenho aqui uma outra variável, j. Então, j começa com quanto? Com 0? Na verdade, não. Na primeira vez, o j vai começar com 0, mas depois com 1, depois com 2, depois com 3, porque eu já começo ordenando. Eu vou pegar o menor elemento e vou colocar na primeira posição. Aí depois, o meu j tem que começar em 1, porque eu já tenho essa parte aqui ordenada. Peguei o segundo menor elemento e coloquei na posição 1. O meu j vai começar com 2, porque essa parte já está ordenada. Então perceba, o nosso j aqui vai começar com o i. O i tem exatamente esse comportamento. Ele começa com 0, aí eu peguei o primeiro elemento e coloquei aqui. O i vai para 1. Agora o meu j então vai começar em 1, para encontrar o menor elemento do vetor. Coloquei o menor elemento aqui, o meu i vai para 2. O meu j vai começar então a partir de 2. Então j começa com i. J vai até menor que tan, neste caso é menor que tan, porque partindo do início não ordenado, eu preciso ir até o final. Então eu preciso comparar
o menor elemento que eu encontrei até a última posição do vetor. Então, aqui é até menor que tan. E o meu incremento, novamente, é de 1 em 1. Agora, aqui dentro, olha só. Eu disse que o meu menor elemento está na posição i, certo? Eu preciso agora testar, verificar. Então, se vet na posição j for menor que vet na posição menor, lembra que o que eu estou guardando na variável menor não é o menor elemento, é o índice onde ocorre o menor elemento. Então, aqui eu vou usar ele como índice para acessar o meu vetor. Se vet na posição j for menor que vet na posição menor, olha o que eu vou fazer. A minha variável menor vai receber o j, que é o índice aonde aconteceu aí, onde ocorreu o meu menor elemento. Quando terminar essa repetição, você concorda que a variável menor vai ter o índice do menor elemento do meu vetor no intervalo de i até menor que tan. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar este elemento e trocar com o elemento da posição i. Perceba, eu encontrei o menor, eu troco com o primeiro. Eu encontrei o segundo menor, eu troco com o segundo. O terceiro menor, com o terceiro elemento. E aí eu vou fazendo essas trocas. Então, quando termina essa repetição interna, eu já sei quem é o menor elemento neste intervalo aqui. Então, eu vou trocar. Mas lembra, olha só, eu quero trocar o 1 com 53. Eu não posso simplesmente pegar o 1 e colocar nessa posição, senão eu perco o 53. Eu também não posso pegar o 53 e colocar nessa posição, senão eu perco o 1. A primeira coisa que eu preciso fazer é, eu vou fazer uma cópia de um desses elementos. Então, eu já tenho aqui uma variável chamada cópia. Então, olha o que eu vou fazer. Cópia vai receber, eu vou fazer uma cópia do meu menor elemento. Onde está o meu menor elemento? Vet na posição menor. Então, olha só, se eu descobrir que o meu menor elemento é este aqui, eu estou fazendo uma cópia dele. Agora que eu fiz uma cópia, eu posso pegar o primeiro elemento e colocar sobre essa posição aqui. Então, vet na posição menor vai receber vet na posição i. Perceba, o meu i é um índice que eu vou usar para fazer a troca. Por isso que ele começa com 0 e vai até menor que tan menos 1. Então, eu começo trocando o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, até menor que tan menos 1, que vai dar a penúltima posição do meu vetor. Então, fiz a cópia, menor recebe vet na posição i, agora eu preciso, então, colocar o meu menor elemento na posição i. Então, vet na posição i vai receber o conteúdo que eu salvei aqui em cópia. Como isso aqui está dentro dessa repetição, perceba, a gente vai fazer isso até chegar no final do vetor. Olha, para cada execução desse par aqui, eu vou percorrer o meu vetor a partir da posição i, procurando o menor elemento, e encontrado o menor elemento, eu vou colocar ele então na posição inicial do vetor, ou na posição i do nosso vetor. Se eu executar o meu programa agora, você vai perceber que o nosso vetor aqui ele estará já ordenado. Perceba, eu vou executar novamente o programa. Perceba que agora o nosso vetor está ordenado. Olha, 2, 3, 2, 10, 24, 27 até 77 e 79. Mas para a gente ver essa ordenação, olha que interessante. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, e eu vou colocar antes da nossa repetição, ou seja, nós teremos aqui o vetor original, o vetor que não foi ordenado, e eu também vou colocar aqui dentro da nossa repetição. Olha só, escreva, eu vou colocar aqui então o nosso i, então i, 2 pontos, vou imprimir o valor da variável i, e vou colocar aqui agora uma tabulação. E aqui na frente agora eu quero imprimir o nosso vetor novamente. E aí por que eu fiz isso? Isso aqui vai ajudar a entender como funciona o algoritmo Selection Sort. Olha só, eu vou executar aqui o programa. E aí olha o que nós temos aqui. Eu vou esperar ele finalizar. Pronto. Perceba que aqui eu tenho o meu vetor original. Olha, começou com 63, depois 68. Perceba que aqui no meio tem o 6, o 1. Tem outro 1 aqui. Então, este aqui é o vetor original
que foi impresso aqui na linha 20. Agora, olha o que eu fiz. Eu coloquei uma impressão aqui dentro. Então, toda vez que eu ordenar um elemento, o menor elemento do vetor, eu vou imprimir o vetor. Então, olha o que aconteceu aqui, quando o meu i era 0. Eu percorri o meu vetor procurando o menor elemento. Descobri, é o 1. Eu troquei o 1 com o 63, olha só. Agora, o 1 está na primeira posição e o 63, olha, 6, 13, 1. 6, 13, agora tem aqui o 63. Como esse elemento aqui ele já está na posição correta, perceba, o meu i é 0. Agora, eu preciso percorrer o meu vetor a partir do 68. Então, olha, o meu i é 1. Eu vou percorrer o vetor a partir da posição 1, procurando o menor elemento. E aí, olha só, tem outro 1 aqui no final. Então, eu vou pegar esse 1 e vou trocar com o elemento da posição 1. Então, perceba, o elemento da posição 1 é o outro 1. E cadê o 68 que estava aqui? Olha só, 55, 47, 68. Perceba, o nosso 68 veio aqui para o final. Então, agora o nosso i vai para 2. Então, neste vetor aqui eu vou procurar, a partir do elemento 10, índice 2, qual é o nosso menor elemento. Como a gente pode ver aqui, o nosso menor elemento é o 6, que está aqui. Então, novamente, eu vou pegar o 6 e vou trocar agora com o elemento 10. Olha só, tenho aqui o 6 e 14, 65, 10. Perceba que agora o elemento 10 veio para cá. E aí eu vou fazendo isso até chegar no final do vetor. Perceba, 6, aí aqui o 10, que já é o menor, depois o 13, o 14, o 21. E aí, parcialmente, nós vamos tendo então o nosso vetor ordenado. E conforme o algoritmo vai executando, perceba que a parte que ainda falta ser ordenada vai diminuindo. E aí, quando chega, por exemplo, aqui, perceba, falta apenas o 93. Então, troquei o 93 com o 95. Chegou aqui, falta o 96 com o 95. Troquei o 96 com o 95. Ao fazer essa troca, o 96 é o último, então ele já está na posição correta. E aí nós temos então o nosso vetor completamente ordenado. E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, isso é muito importante para o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e gosta de tecnologia e de programação de computadores. E já sabe, né? Qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.